Já percebeu como algumas coisas parecem automáticas no nosso dia a dia? Como checar o celular assim que acorda ou pegar um lanche sem pensar duas vezes? Isso acontece porque nossos hábitos são como atalhos no cérebro. Mas e se eu te dissesse que você pode hackear a sua mente para eliminar hábitos ruins e criar hábitos poderosos que te levam ao sucesso? Fica comigo até o final, porque hoje vamos explorar a ciência por trás dos hábitos e como você pode usá-la a seu favor. Como os hábitos são formados? Você já se perguntou por que fazemos certas coisas no piloto automático? Como dirigir sem precisar pensar em cada movimento ou desbloquear o celular dezenas de vezes ao dia sem perceber? Tudo isso acontece por causa dos hábitos. Mas o que realmente são os hábitos? Como eles se formam e por que nosso cérebro adora automatizar comportamentos? Um hábito é um comportamento repetido regularmente que ocorre sem precisar de muito esforço mental. Pense em algo que você faz todos os dias, como escovar os dentes, amarrar os sapatos ou tomar café pela manhã. No início, essas ações exigiam concentração, mas com o tempo se tornaram automáticas. Isso acontece porque nosso cérebro está constantemente buscando formas de economizar energia. Sempre que realizamos uma ação repetidamente, ele a armazena em uma parte do cérebro chamada gânglios da base. Com o tempo, essa ação passa a exigir cada vez menos esforço consciente, tornando-se um hábito. Quanto mais repetimos um comportamento, mais forte ele se torna, e como um caminho que fica mais visível e fácil de seguir cada vez que passamos por ele. Mas como isso realmente acontece? A ciência dos hábitos foi muito bem explicada por Charles Duhigg no livro O Poder do Hábito, onde ele descreve o ciclo do hábito em 3 etapas principais. Gatilho, no que inicia o comportamento. Rotina, no que você faz em resposta ao gatilho. Recompensa, em qual é a sensação ou o benefício obtido. Vamos entender melhor cada um deles. O gatilho é o estímulo que desencadeia o hábito. Ele pode vir de vários lugares, como lugar, sempre sente vontade de comer algo doce ao passar por uma cafeteria? Hora do dia, bate aquela preguiça depois do almoço e você pega o celular? Estado emocional, está ansioso e acaba mordendo as unhas? Pessoas, com certos amigos, você sempre acaba bebendo ou comendo fast food? Ação anterior, termina de trabalhar e automaticamente abre a Netflix? Nosso cérebro associa certos gatilhos às ações, tornando-as cada vez mais automáticas. A rotina é o comportamento realizado em resposta ao gatilho. Pode ser algo bom, fazer exercícios, ou algo ruim, fumar um cigarro. Com o tempo, essa ação se torna cada vez mais automática e inconsciente. Existem diversas rotinas comuns. Gatilho, ver uma notificação no celular, rotina, e abrir redes sociais. Gatilho, sentir-se estressado, rotina, tomar uma cerveja. Gatilho, vou ouvir o despertador, rotina, ir direto ao banheiro. A recompensa é o que faz o cérebro querer repetir o hábito. Pode ser algo físico, como o sabor de um doce, emocional, sensação de alívio, ou psicológico, sentir-se produtivo. O cérebro adora recompensas e libera dopamina, o neurotransmissor do prazer, sempre que realizamos um hábito que gostamos. Quanto mais forte a recompensa, mais rápido o hábito se consolida. Exemplos de recompensas: o sabor do café pela manhã, a sensação de relaxamento após uma sessão de yoga, o alívio do tédio ao rolar o feed do Instagram. Esse ciclo, e gatilho, rotina, recompensa, se repete continuamente, tornando um hábito cada vez mais forte. E qual é o papel do cérebro na formação dos hábitos? O cérebro é uma máquina incrível de aprendizado, mas também tem um grande defeito: ele prefere economizar energia. Por isso, sempre que possível, ele transforma ações repetitivas em hábitos para reduzir o esforço mental. O núcleo estriado, uma parte do cérebro envolvida na tomada de decisões, é o principal responsável pela criação de hábitos. Quando realizamos um comportamento repetidamente, o núcleo estriado o armazena e reduz a necessidade de tomarmos decisões conscientes. É por isso que muitas vezes seguimos hábitos sem perceber. Já aconteceu com você de dirigir para o trabalho e, ao chegar, nem lembrar do caminho? Seu cérebro estava no piloto automático. Quanto mais repetimos um hábito, mais forte ele se torna.
A cada repetição, criamos e fortalecemos conexões neurais no cérebro, tornando o hábito mais fácil de ser realizado. Por isso, hábitos bons e ruins podem se tornar tão arraigados. Os hábitos são a chave para mudanças duradouras. A melhor maneira de melhorar sua vida não é apenas se motivar de vez em quando, mas sim criar sistemas de hábitos que garantam progresso constante. Pequenos hábitos repetidos todos os dias são muito mais poderosos do que grandes ações isoladas. Agora que você entende como os hábitos se formam, fica claro por que certas ações se tornam automáticas e difíceis de mudar. Mas a boa notícia é, se um hábito foi criado, ele pode ser modificado ou substituído. Vamos mergulhar fundo em como quebrar hábitos ruins, identificando gatilhos e trocando rotinas para criar mudanças duradouras. Fique ligado, porque estamos apenas começando a desvendar o poder dos hábitos. Como quebrar hábitos ruins? Quem nunca tentou parar de roer unhas, cortar o açúcar ou largar o hábito de procrastinar, mas acabou voltando para o mesmo padrão? Isso acontece porque os hábitos são circuitos neurais fortalecidos ao longo do tempo. Mas aqui está a boa notícia, todo hábito pode ser modificado ou substituído. Por que hábitos ruins são difíceis de quebrar? O cérebro adora hábitos porque eles economizam energia. Mas ele tem um viés perigoso, prefere recompensas imediatas em vez de benefícios a longo prazo. Por exemplo, item comer fast food agora traz prazer imediato, mas prejudica a saúde no futuro. Item checar redes sociais agora oferece uma distração, mas reduz a produtividade. Isso significa que os hábitos ruins não acontecem por acaso e eles existem porque proporcionam algum tipo de alívio ou prazer no curto prazo. E é por isso que simplesmente o decidir parar raramente funciona. Precisamos de uma abordagem mais estratégica. Para quebrar um hábito ruim podemos seguir 5 passos. Primeiro, identifique o gatilho. Se você tentar eliminar um hábito sem entender o que o ativa, acabará voltando a ele. A chave é observar quando e por que você sente vontade de realizar a ação. Para isso é necessário se perguntar: onde eu estou quando faço isso? Qual é a minha emoção antes de agir? Estresse? Ansiedade? Tédio? O que acontece logo antes de eu cair nesse hábito? Por exemplo, imagine que você tem o hábito de pegar o celular toda vez que sente tédio no trabalho. O gatilho, nesse caso, não é o celular, mas sim o tédio. Para identificar os gatilhos, anote seus hábitos ruins por alguns dias e veja quais padrões surgem. Isso ajudará a detectar a origem do problema e a melhor solução. Segundo, substitua a rotina. Depois de você saber o que ativa seu hábito ruim, em vez de simplesmente tentar eliminá-lo, troque-o por algo mais saudável. Por exemplo, gatilho, estresse no trabalho. Rotina antiga, fumar um cigarro. Nova rotina, respirar fundo e beber um copo de água ou mascar chiclete. O segredo aqui é manter a mesma recompensa, mas alterar o comportamento que a gera. Seu cérebro ainda terá um alívio do estresse, mas de forma mais saudável. Antes de ceder a um hábito ruim, pergunte-se: o que eu poderia fazer agora que me traria o mesmo alívio, mas de uma maneira melhor? Terceiro, use a regra dos 5 segundos. Criada por Mel Robbins, essa técnica ajuda a evitar hábitos impulsivos. Quando sentir vontade de fazer algo que quer evitar, conte mentalmente de 5 a 1 e mude de ação. Por exemplo, quer abrir o Instagram no meio do trabalho? Conte 5 4 3 2 1 e volte ao foco. Sentiu vontade de pegar um lanche pouco saudável? Conte 5 4 3 2 1 e escolha uma alternativa melhor. Esse pequeno espaço de tempo dá ao cérebro a chance de refletir antes de agir no automático. Sempre que sentir o impulso de um hábito ruim, interrompa o ciclo com a contagem regressiva. Quarto, torne o hábito difícil de executar. O cérebro adora conveniência. Quanto mais difícil for realizar um hábito ruim, menos provável será que você o faça. Por exemplo, se tornando um hábito ruim difícil. Quer parar de comer fast food? Não tem em casa. Quer evitar redes sociais? Remova os aplicativos do celular. Quer parar de dormir até tarde?
Coloque o despertador longe da cama. O oposto também funciona para bons hábitos, torne-os mais fáceis de executar. Dica prática: torne seus hábitos ruins menos acessíveis e os bons hábitos mais acessíveis. Quinto, acompanhe seu progresso e recompense-se. Se você não medir seu progresso, não perceberá o quanto avançou. Acompanhar seus hábitos cria um senso de responsabilidade e motivação. Use um app como Habitica ou Striax. Marque um OX em um calendário sempre que evitar um hábito ruim. Crie desafios pessoais, como o 30 dias sem refrigerante. Além disso, recompense-se por evitar hábitos ruins. Mas escolha recompensas alinhadas ao seu objetivo. Por exemplo, item ficou um mês sem cigarro? Compre algo legal com o dinheiro economizado. Item evitou fast food por uma semana? Presenteie-se com um jantar saudável especial. Anote pequenos sucessos e celebre suas vitórias, e elas fazem toda a diferença. Quebrar hábitos ruins não é apenas uma questão de força de vontade, mas sim de estratégia. Recapitulando. Identifique os gatilhos e descubra o que está ativando o hábito ruim. Substitua a rotina e troque o comportamento por algo mais saudável. Use a regra dos 5 segundos e evite agir no impulso. Torne o hábito difícil e crie barreiras para torná-lo menos acessível. Monitore seu progresso e recompense-se e celebre suas vitórias para reforçar o comportamento positivo. Como criar hábitos positivos que realmente duram? Agora que você já sabe como os hábitos são formados e como quebrar os ruins, chegou o momento mais importante: como criar hábitos positivos e fazer com que eles durem para sempre. Quantas vezes você já tentou começar um hábito novo e desistiu depois de alguns dias? Se isso já aconteceu com você, não se preocupe, há uma solução. A verdade é que a maioria das pessoas erra ao tentar criar hábitos da forma errada. O necessário é ter um método baseado na ciência que faz qualquer hábito novo se tornar automático e duradouro. E é isso que vamos aprender agora. Primeiro, torne o novo hábito ridiculamente fácil. Um erro comum é tentar mudar tudo de uma vez. Mas o cérebro resiste a grandes mudanças, então, para garantir que um hábito novo se torne duradouro, ele precisa começar pequeno. O cérebro ama pequenas vitórias. James Clear, autor do best-seller Hábitos Atômicos, explica que hábitos duradouros começam com pequenas mudanças consistentes, que se acumulam ao longo do tempo. Exemplo de erro comum: decidir correr 5 km todos os dias logo no início. Você se sentirá motivado por alguns dias, mas logo desistirá porque a mudança foi muito brusca. Solução: comece com algo tão pequeno que parece até ridículo. Estabeleça, por exemplo, uma meta de 1 km. Exemplos de mini-hábitos. Quer ler mais? Leia apenas uma página por dia. Item: quer meditar? Comece com 1 minuto por dia. Item: quer se exercitar? Faça apenas 5 flexões por série. Pode parecer pouco, mas o objetivo é criar o hábito de aparecer todos os dias, e depois aumentar gradualmente. Segundo, use a regra dos 2 minutos. Outro truque poderoso para criar hábitos é a regra dos 2 minutos. A ideia é simples: torne o novo hábito tão fácil que seja impossível dizer não. Se quer ler mais, em vez de dizer "eu vou ler 30 minutos por dia", comece com "eu vou abrir o livro e ler por 2 minutos". Se quer ir para a academia, comprometa-se a apenas colocar o tênis e sair de casa. O segredo? Uma vez que você começa, o mais difícil já foi feito. E com o tempo, você naturalmente aumenta o tempo do hábito. Terceiro, associe o novo hábito a algo que já faz. Criar um novo hábito do zero pode ser difícil, mas existe um truque poderoso chamado empilhamento de hábitos, habit stacking. Ele funciona assim: associe o novo hábito a um hábito que já faz parte da sua rotina. Fórmula: depois de hábito que já faço, eu vou novo hábito. Exemplos práticos. Depois de escovar os dentes faço 10 flexões. Depois de tomar café leio uma página de um livro. Depois de deitar na cama medito por 2 minutos. Essa técnica funciona porque o cérebro já reconhece o primeiro hábito, tornando mais fácil adicionar um novo comportamento a ele.
Quarto, e nunca quebre a corrente. Se você repetir um hábito novo por tempo suficiente, ele se tornará automático. Mas o problema é que muitas pessoas começam bem e logo desistem. A solução? Nunca deixe um dia passar sem cumprir o hábito. O comediante Jerry Seinfeld usava um método simples para escrever piadas todos os dias, e ele marcava um X no calendário toda vez que escrevia. Com o tempo, ele criou uma corrente de X e sua única regra era, e nunca quebre a corrente. Como aplicar na sua vida? Use um calendário físico e marque cada dia que completar seu hábito. Se um dia falhar, nunca falhe 2 dias seguidos. Quanto mais longa a sequência, mais difícil será quebrá-la. Quinto, crie um sistema de recompensas. O cérebro precisa de um motivo para continuar um hábito novo. É por isso que as recompensas são essenciais para manter a motivação. Tipos de recompensas. Recompensa imediata, depois de completar o hábito, célebre, exemplo, um pequeno elogio para si mesmo, um café especial, etc. Recompensa maior, vá após um mês seguindo o hábito, compre algo que queria ou faça algo especial. Exemplo de como fazer. Se quer treinar todos os dias, crie um fundo onde coloca $2 toda vez que vai à academia e depois use o dinheiro para comprar algo que gosta. Sexto, adote a identidade que combina com o hábito. A maneira mais poderosa de manter um hábito para sempre é mudar sua identidade. Pergunta-chave. Que tipo de pessoa eu quero ser? Em vez de dizer, estou tentando ser alguém mais saudável, diga, sou uma pessoa saudável. Se você vê a si mesmo como alguém que treina regularmente, será mais fácil continuar indo à academia. Se acredita que é um leitor, nunca mais esquecerá de ler. Toda vez que fizer um novo hábito, diga para si mesmo: estou reforçando minha identidade como pessoa X. Exemplo. Quando se exercitar, pense: eu sou um atleta. Quando ler um livro, diga: sou um leitor ávido. Com o tempo, você se tornará essa pessoa naturalmente. Criar um hábito positivo não precisa ser difícil e basta usar os métodos certos. Vamos recapitular e registre aí para começar ainda hoje. Comece pequeno e faça com que o novo hábito seja tão fácil que não há desculpa para não começar. Use a regra dos 2 minutos e faça o mínimo possível para começar. Associe a algo que já faz e utilize o empilhamento de hábitos. Nunca quebre a corrente e acompanhe seu progresso visualmente. Crie recompensas e dê ao cérebro um motivo para continuar. Adote a identidade do hábito e torne-se a pessoa que pratica esse hábito naturalmente. Agora que você tem todas as ferramentas, a única coisa que falta é agir. Escolha um hábito positivo que quer criar e comece hoje. Qual hábito novo você vai começar agora? Comente abaixo. Pequenas mudanças diárias criam transformações extraordinárias. Então, dê o primeiro passo agora e assuma o controle da sua vida. Não esqueça de deixar o seu like e inscreva-se no canal.